Quem se formou em medicina em outro país e quer exercer a profissão no Brasil, precisa revalidar o diploma em uma instituição pública de ensino superior. 37 instituições unificaram o procedimento por meio do Revalida. Para a edição deste ano, a principal mudança é que o candidato não precisa mais comprovar que mora no Brasil. A avaliação fica por conta do INEP. Os médicos podem se inscrever até o dia 30 de julho. A primeira etapa, com provas escritas, ocorre em 25 de agosto em 10 capitais. Na segunda etapa, são testados os conhecimentos práticos em atendimentos clínicos. Para avaliar a qualidade do exame e a adequação das questões às diretrizes curriculares dos cursos de medicina, o INEP quer que estudantes brasileiros também façam o teste. 3.700 alunos do 6º ano de instituições públicas e privadas devem participar de forma voluntária do Revalida. Isso para quê? Para que nós tenhamos cada vez mais um exame qualificado, sem jamais abrir mão da qualidade que o Brasil deseja para esse exame para os seus profissionais. Então, é simplesmente uma busca de termos informações mais detalhadas sobre o exame, no sentido de aprimorá-lo. Na última edição do exame, a maioria dos inscritos era formada na Bolívia, em Cuba e na Argentina. Os brasileiros formados no exterior foram os mais frequentes. Já os índices de aprovação têm sido baixos. No primeiro ano do exame, menos de 10% dos candidatos foram aprovados. Em 2012, menos de 9% passaram no teste. É um teste de qualidade mesmo. Se sabe, né, o básico da medicina. Terça-feira, dia de falar sobre qualidade de vida, a gente recebe o professor Paulo Saldiva. Tudo bem? E a gente acabou de ouvir aí, né, um teste de qualidade. Falamos também sobre qualidade da medicina. Essa aplicação do Revalida para os estudantes de medicina, o que você acha disso? Veja, é uma forma, depende do que você vai, da utilização que você vai fazer isso. O Revalida tem sido criticado por muitas dessas pessoas que não passam, por ser um exame muito restritivo. O que eu conheço o exame e acho que, pessoalmente, não é. Ele é um exame que mede o nível básico do conhecimento dos estudantes que querem trabalhar no Brasil. A aplicação dentro das faculdades de medicina do Brasil seria, talvez, desejável dentro de um planejamento de melhoria das condições de ensino de todas as faculdades. O Brasil tem muita faculdade de medicina e algumas não são, digamos, formadoras de bons médicos. Então, eu acho que no futuro, todo mundo vai ter que demonstrar a sua habilidade. Isso já acontece muito no exame de residência, porque o exame de residência nós temos uma procura muito grande. Então, essas pessoas são uma espécie esse exame é uma espécie de validação da qualidade das escolas. Mas eu acho que todo mundo que está cuidando de gente, no futuro, deveria fazer um exame e periódico, não só demonstrar uma vez essa competência, você deveria demonstrar ao longo do tempo que você soube acompanhar os progressos da medicina. Agora, quando a gente ouve esses números, quer dizer, a quantidade de gente que não passa na prova, olha, eu fiquei muito preocupado. Porque se eu sou atendido enquanto paciente por um médico que não conseguiu ser aprovado numa prova que se propõe a estabelecer a qualidade de conhecimento que esse médico tem, eu fico preocupado. Isso não é um problema? Então, essa é a razão. Veja, essa prática é adotada por todos os países. Na Inglaterra, por exemplo, você tem quase 30% dos médicos que são geralmente indianos ou paquistaneses. E até uma estratégia eficiente do ponto de vista econômico, porque é muito caro formar um médico. Então, eles pegam os melhores médicos de fora. Não, mas aí eu não estou me referindo aos estrangeiros, estou me referindo aos médicos formados aqui. Não, mas o que nunca foi aplicado, essa taxa de rejeição, ela de menos 10%, são para os médicos das escolas bolivianas, da escola de Cuba, algumas faculdades da Argentina, que são faculdades que não têm vestibular. E se a gente aplicasse aqui? Então, isso que nós vamos saber. Isso que nós vamos saber. No exame, veja, o CRM de São Paulo fez uma tentativa de um exame voluntário e existem mesmo faculdades que não têm um índice de acerto bastante grande. A pergunta é, uma vez feito o diagnóstico que a faculdade é ruim, qual que é o remédio que você dá? Então, será que você vai ter um remédio, então, de falar, bom, aquela faculdade fecha, ou aquela faculdade vai ter que demonstrar que melhorou? Eu acho que essa é uma... Porque o diagnóstico em si, desprovido de um... É como você vai no hospital, você fala, o senhor tem tal doença, bom, e agora? Não faz nada. Então, o Brasil está cheio de bons diagnósticos, mas péssimas opções de tratamento. A gente precisa aplicar
isso para você... por exemplo, o MEC devia estar mais preocupado, em vez de mudar para 8 anos o curso de medicina... A qualidade dos cursos que já ele próprio autorizou. Entendi. Então, a ideia de falar assim, eu vou fazer faculdade de medicina onde não tem médico. Tudo bem, quem vai ensinar essas pessoas? Então, tem umas ideias que de vez em quando a gente pensa que não foi um bom momento que a pessoa teve uma inspiração ruim. A musa soprou errado. Tá bom.